Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos revisar as transformações gasosas que nós estudamos e vamos resolver dois exercícios para que a gente possa fixar bem e aprender bem a calcular a pressão, a temperatura ou o volume numa transformação gasosa. Beleza? Quer conferir? Então se liga aí! Beleza, galera? Então, para a gente iniciar aqui, eu fiz aqui um pequeno resumo do que a gente já viu nas aulas anteriores, né, a respeito das transformações gasosas, né, os três tipos de transformações que a gente mais utiliza, que a gente estudou, e as suas características mais importantes que facilita a gente identificar e calcular a pressão, o volume e a temperatura dentro dessas transformações, beleza? Então veja aqui, ó. Nós temos aqui as transformações que nós chamamos de transformações isos, né? A transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isométrica, tá? A transformação isotérmica, o que é a transformação isotérmica? Né? A transformação isotérmica, a temperatura se mantém constante, beleza? Então, se a temperatura é constante, significa dizer que a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final, beleza? E aí, nessa situação, nós temos que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final, tá? Então, numa transformação isotérmica, se pedir para a gente calcular as suas variáveis, né, a gente utiliza essa formulazinha aqui. Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final, tá? Isso na transformação isotérmica. Note que eu não tenho a temperatura aqui. Por quê? Porque a temperatura se mantém constante, então a gente isola a temperatura na formulazinha, beleza? Bom, a segunda transformação que nós temos aqui é a transformação isobárica, tá? E qual é a característica mais marcante da transformação isobárica? É a pressão que se mantém constante, tá? Transformação isobárica é a pressão que se mantém constante. Portanto, a pressão inicial vai ser igual à pressão final, tá? E como a pressão inicial é igual à pressão final, a gente isola na equação dos gases, na equação geral, e a gente tem que o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Então notem que nesta situação aqui nós não temos a pressão. Por quê? Porque a pressão é constante. A pressão inicial é igual à pressão final, tá? Então a gente usa essa maneira aqui para que a gente possa calcular o volume ou a temperatura, beleza? Então vamos aqui para a terceira transformação. A terceira transformação é a transformação isométrica. Na transformação isométrica, quem se mantém constante é o volume, tá? Então na transformação isométrica, que também pode ser chamada de transformação isocórica, tá? O volume se mantém constante. Logo, o volume inicial é igual ao volume final, tá? Portanto, na equação geral dos gases a gente isola o volume e aí eu tenho que a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final, tá? Então, nós calculamos na transformação isométrica a pressão ou a temperatura utilizando esta equaçãozinha aqui, né? Só lembrando que essas três equações aqui, elas são geradas lá da equação geral dos gases, tá? A gente isola aquilo que se mantém constante, então nós encontramos uma formazinha mais resumida para que a gente possa aplicar e calcular pressão, temperatura ou volume, dependendo da situação problema, beleza? Então nós vamos ver agora como é que a gente aplica isso numa situação problema e nós vamos aprender também a interpretar essas informações diante de um determinado gráfico, tá? O gráfico representa a transformação isobárica para certa quantidade de gás ideal. Determine o valor de X. Então, na situação aqui, já foi dito que é uma situação de uma transformação isobárica. Mas nem sempre na situação é citada essa informação. E aí, como é que a gente sabe qual que transformação que está acontecendo? Bom, nós temos várias maneiras de identificar, tá?
Por exemplo, ó, uma delas eu tenho aqui o gráfico, tá? Então você observa que o gráfico é volume por temperatura. Se é volume por temperatura, suponhamos que a pressão se mantém constante. Se a pressão é constante, a transformação é isobárica. E aí ele já deixou bem claro aqui, tá? Então, nessa reta aqui, eu tenho valores de volume e nessa aqui eu tenho valores de temperatura, tá? Então, eu tenho aqui dois pontos, ó. Ponto 1 aqui e o ponto 2, que eu posso citar aqui como ponto inicial e como ponto final. Então, só para a gente ter referências e a gente aprender a calcular, beleza? Então, eu quero determinar o valor aqui de x. X está na reta da temperatura, logo aqui vai ser uma temperatura. Ó. Se x corresponde a esse ponto aqui, que eu identifiquei como o ponto inicial, então significa dizer que o x aqui vai ser a temperatura inicial, tá? E aí eu tenho o que aqui, ó? Temperatura inicial, aqui eu tenho volume, então, volume inicial. Aqui eu tenho temperatura final, né? Esse ponto aqui corresponde a esse aqui, logo aqui vai ser volume final, tá? Então, para que eu possa descobrir o valor de x, basta, e como eu tenho uma transformação isobárica é essa aqui. Então, logo eu vou concluir que o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual ao volume final sobre a temperatura final. Beleza? Tá tranquilo, professor? Até aí tá ok. Bom, agora é só a gente substituir, tá? Quem é que é o volume inicial? O volume inicial é esse aqui, ó. 40, tá no ponto inicial. Então, logo aqui eu vou ter 40, tá? Sobre a temperatura inicial, ó. Quem é a temperatura inicial? Ponto inicial, 40 e x. A temperatura inicial vai ser x. Então, aqui eu coloco x. Vai ser igual. Agora, eu tenho o volume final. O volume final é esse aqui, ó. Que está aqui no ponto final que eu determinei aqui, tá? Ponto final, né? E temperatura final. Volume final, temperatura final. Então, o volume final é 60 e a temperatura final é 450, ó. Então, repetindo, ó, volume inicial 40, temperatura inicial x, volume final 60, temperatura final 450. Ó, agora é só a gente resolver, né, essa regra de 3. Logo, esse multiplica esse e esse multiplica esse. Ó, para facilitar, né, eu posso cancelar esse zero aqui com esse zero aqui, tá? Fica mais fácil, fica os volumes menores, né, os números menores. Então aqui eu tenho, aqui sobrou 6, x vezes 6, 6x, vai ser igual. Aqui sobrou 4, 4 vezes 450 dá igual a 1.800. Logo, x vai ser igual a 1.800 dividido por 6. Então agora é só a gente dividir. X, portanto, vai ser igual a 1.800 dividido para 3 dá 300. Tá? Então, 300 Kelvin, né? Que é a temperatura. Beleza? Então, a partir desse gráfico aqui, nós encontramos o valor de x, que era a temperatura inicial. Tá? Então, você daqui para que você possa fazer o print da tela aí, para estudar melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha compreendido direitinho. E se você gostou, né, nós vamos resolver agora o segundo exercício, beleza? Beleza, galera, ó, vamos resolver aqui o nosso segundo exercício, tá? Referente a essas transformações, para que a gente possa compreender bem e aprender bem a calcular diante desses gráficos, beleza? Então vamos lá. O exercício 2 aqui diz o seguinte, ó. O gráfico representa a transformação sofrida por determinada massa de gás ideal. Com base nos valores fornecidos por ele, determine quanto valem x e y. Então, vejamos, eu tenho aqui um gráfico, tá? E na situação aí, não diz que tipo de transformação é essa. Será que dá para a gente identificar que transformação é a partir desse gráfico? Sim, beleza, dá sim. Então é só a gente observar o seguinte, ó.
Observe que eu tenho um gráfico aqui da pressão em atmosfera, tá? Pela temperatura, tá? Pressão por temperatura, ó. Pressão por temperatura, tá? Então, se a gente tem um gráfico da pressão pela temperatura e observando que eu tenho aqui a ligação dos pontos aqui uma reta, a gente supõe que o volume, nesse caso, desse gás, seja constante. Então, se o volume é constante, basta a gente dar uma pescadinha aqui, ó. Volume constante significa dizer que a transformação é isométrica, tá? Então, se o gráfico apresenta pressão por temperatura e a gente deduziu que o volume seja constante, significa dizer que aqui está havendo uma transformação isométrica, tá? Ou também chamado de isocórica, beleza? Bom, então a partir dessa transformação é possível que a gente calcule o valor de x aqui e o valor de y aqui, tá? Então vamos lá. Para que a gente possa calcular o valor de x e o valor de y, claro, não fazer separadamente, basta a gente partir do princípio que eu tenho uma transformação isométrica. Se eu tenho uma transformação isométrica, logo eu vou utilizar essa relação. Pressão inicial por temperatura inicial é igual a pressão final por temperatura final. E aí eu vou escrever bem aqui, ó. Pressão inicial por temperatura inicial é igual a pressão final por temperatura final. Beleza? Mas aí tem um detalhe. Observe que eu tenho 3 pontos. E para que eu possa calcular, eu preciso pegar apenas 2, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar esse ponto aqui, tá? Que é o ponto em que eu tenho os 2 valores. E vou pegar esse ponto aqui, que é o ponto onde eu tenho o valor x que eu quero calcular, tá? Para isso eu tenho que ter os outros valores numéricos, é claro. Então esse ponto aqui eu vou chamar de inicial e aqui eu vou chamar de final, tá? Isso aqui é para eu poder calcular o valor de x. Eu quero saber quanto é que é esse valorzinho aqui de x, tá? Então, se eu peguei aqui, determinei que aqui é inicial e aqui é final, então eu posso concluir que aqui é a pressão inicial para essa temperatura inicial, aqui vai ser pressão final para essa temperatura final, beleza? Então vamos lá, é só a gente colocar agora na formulazinha ali, ó. Então a pressão inicial vai ser 2, eu coloco aqui 2, a temperatura inicial vai ser 100, ó, que é nesse ponto aqui, tá? Então aqui vai ser 100, igual. Agora, a pressão final, que é no ponto final que nós determinamos, vai ser x. E para a pressão final x, eu vou ter a temperatura final, ó, no mesmo ponto, 200, tá? Agora é só a gente resolver, né, a regra de 3, ó. Esse multiplica esse e esse multiplica esse. Para tornar mais fácil, eu posso cancelar esse 2 zero com esses 2 aqui. Então fica bem mais fácil. Agora, sobrou o que aqui? 1. Uma vez x vai ser igual. Sobrou o que aqui? 2. 2 vezes 2, 4. Tá? Então significa dizer que x é igual a 4 atm, ou seja, 4 atmosferas. Tá? Então determinamos o valor de x. Agora vamos determinar o valor de y. Para determinar o valor de y, eu tenho que pegar 2 pontos e um desses pontos é o ponto que contém o y. Tá? Eu posso pegar esse ponto com esse, ou eu posso pegar esse ponto com esse aqui. Então vamos pegar esse aqui. Esse aqui eu vou determinar que seja o inicial, tá? Agora eu vou pegar esse ponto aqui e vou dizer que esse ponto aqui vai ser o final, tá? Então eu pego os valores iniciais desse ponto e esse ponto aqui eu pego os valores finais. Aí eu vou ter a mesma equação, ó. Pressão inicial por temperatura inicial, que vai ser igual a pressão final por temperatura final. Bom, agora a pressão inicial vai ser quanto? 2, tá? E a temperatura inicial vai ser o correspondente, que é 100. Ó, igual. Agora, o ponto final que eu peguei foi esse aqui, tá? Então qual vai ser a pressão final? Vai ser esse aqui, ó, 6, tá? E qual que vai ser a temperatura final? Y. Então, coloco aqui. Agora é só a gente resolver, ó, a regra de 3. Vamos lá. Como eu não posso cancelar nada aí, né? 2 vezes y,
2y, que vai ser igual a 100 vezes 6, 600. Logo eu tenho que y vai ser igual a 600 dividido por 2. Y vai ser igual, né? 600 dividido por 2 dá 300. Tá? Y vai ser igual a 300 Kelvin. Beleza? E aí a gente calculou o valor de x, 4 atm, e o valor de y, que é 300 Kelvin. Deu para aprender direitinho? Deu, né? Beleza. Então, espero que vocês tenham compreendido direitinho aí, né? Porque isso vai ajudar a gente a resolver outras situações, problemas, né, parecidas como essa aí. Beleza? Então, se você gostou da resolução, né, deixa lá o seu comentário, dá lá o seu like, compartilha com os seus colegas para que eles também possam aprender assim como você fez. Beleza? Então, se você gostou, mais uma vez, carimba que é top!